João capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos porque podemos lhe chamar de Pai. Te louvamos porque o Senhor é o nosso Pai, que cuida de nós, Senhor Deus. E nós clamamos que essa palavra possa vir, fazer morada em nossos corações, possa nos confortar, possa nos fortalecer no momento da angústia, Senhor Deus, e possa estar sempre sendo um alívio, uma paz, Senhor Deus, que nós possamos nos apropriar, saber que o Senhor é o nosso Pai. Abençoa, Pai, essa reflexão que nós faremos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um Pai. Como diz a música que nós cantamos, eu sei que eu tenho um Pai. A palavra de Deus diz nesse versículo, e ela fala que a todos quantos receberam a Jesus Cristo, Deus lhe deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Veja que a palavra diz que ser filho é algo que eu venho a me tornar, não é algo que eu já nasço como um filho de Deus, né? A Bíblia não ensina que todos são filhos de Deus, mas são filhos de Deus aqueles que recebem a Jesus Cristo, e a todos quantos o recebem, esses Deus lhes dá o poder de serem feitos, não apenas chamados filhos de Deus, mas serem feitos filhos de Deus. Verdadeiramente, eu sou feito filho de Deus quando eu recebo a Jesus Cristo. O versículo 13 ele continua dizendo, né, que diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade de carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, quando eu recebo a Jesus Cristo, e nós quando recebemos a Jesus Cristo, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Deus, ele é o nosso Pai. Aliás, é interessante que o cristianismo, ele é uma das únicas religiões, se não a única religião, que trata a Deus como o seu Pai. Outras religiões isso não acontece, né? Eu tenho um amigo meu que é missionário, o Álvaro, que é missionário na Índia, ele já esteve aqui na igreja por algumas oportunidades. Ele diz que o muçulmano, ele não pode tratar a Deus como Pai, né? Não lhe é permitido tratar a Deus como Pai, mas nós vemos pela palavra de Deus, e Jesus, ele nos ensinou que Deus, ele é o nosso Pai. Ele é o seu Pai? Amém? Amém. Dizer que Deus é meu Pai, existem algumas implicações nessa afirmação. Quando eu digo Deus, ele é meu Pai, existem algumas implicações com isso, que eu gostaria de refletir com os irmãos nessa noite. O que implica em dizer Deus, ele é meu Pai? Implica quando nós falamos de Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. O que isso implica na minha vida, dizer que Deus é meu Pai? Isso implica em algumas coisas. Eu gostaria de refletir com os irmãos sobre 4 coisas que implicam sobre falar que Deus, ele é meu Pai. A primeira delas é quando eu digo que eu tenho um Pai, eu sei que eu tenho alguém que cuida de mim. Repita isso: eu tenho alguém que cuida de mim. Novamente, eu tenho alguém que cuida de mim. Você não está sozinho. Glória a Deus. Ah, meus irmãos, como é bom saber. Eu tenho alguém que cuida de mim. Quantos de nós já não perdemos os nossos pais? Eu, graças a Deus, eu tenho o meu pai ainda. Ele mora longe, mora em São Paulo. Faz falta um pai longe. Eu me lembro que logo que eu me formei, eu me casei, e eu e minha esposa, nós fomos para Manaus, bastante longe, né, de São Paulo. Meus pais moram em São Paulo, e não é assim só pegar a estrada e logo tá ali, pega um ônibus, não, tem que pegar avião para ir, e é oneroso, é muito caro estar lá. E quantas vezes até por estar lá, não dava para ir todas as vezes para São Paulo, né? A gente sempre se esforçava um pouco para poder, no Natal e Ano Novo, passar com a família. Mas muitas vezes, nos dias dos pais, eu precisei ficar longe do meu pai. E como é ruim estar longe do pai. Como é ruim a falta dessa figura de um pai. Não sei quantos aqui já perderam seus pais. E sabe a falta que faz um pai? Ou mesmo nós vemos as crianças que talvez por um casamento, uma família mal formada,
A falta que um pai não faz numa família. Muitas pessoas poderiam dizer: eu não tenho pai, ou eu estou sozinho, ou estou desamparado. Porque um pai na nossa família, na carne, ele faz realmente falta. Não somente pelo sustento, não somente por todas as coisas, pela figura masculina, pela figura de autoridade. Mas, meus irmãos, quando nós falamos que Deus ele é o nosso pai, nós devemos sempre nos lembrar: eu tenho alguém que cuida de mim. Eu nunca estarei sozinho, eu sempre terei alguém que cuida de mim. E eu vejo quando eu posso dizer eu tenho alguém que cuida de mim, talvez seja algo que seja fora da minha percepção. Eu vejo com os meus filhos. Os meus filhos, às vezes eu livro eles de perigos que eles nem sabem que eles estão. Eu vejo isso pelo meu filho mais novo, Samuel. Eu coloco ele no berço, e eu ponho o berço a uma certa altura, coloco o berço todo acolchoado, eu faço aquele preparo. Eu tenho certeza que ele nem sabe o que está acontecendo. Ele vai se virando, ele vai se batendo, ele nem sabe o que está acontecendo, mas mesmo assim eu cuido dele, porque eu sei os perigos que são de um bebê cair do chão. A mesma coisa o meu filho mais velho também. A gente toma certos cuidados na casa. Agora a gente estava comprando alguns móveis, a gente já estava preocupado que o móvel não pode ter muita ponta, para a criança não dar uma testada, o galo não ser muito grande, porque grande vai ser, né? Mas não ser muito grande, né? Nós tomamos certos cuidados, mesmo sem a criança perceber. Os pais, eles têm alguns cuidados com os filhos que as crianças não percebem, mas os pais sabem os cuidados que precisam ser tomados. Da mesma forma, Deus ele também cuida de nós. Talvez você fale: mas eu não vejo Deus cuidando de mim. Assim como se pegar uma criança e falar: seu pai cuida de você, às vezes ele fala: não cuida de mim, mas eu tenho certeza que todo pai cuida do seu filho. Às vezes isso pode estar fora da nossa percepção, mas Deus ele cuida de nós. Veja em Mateus capítulo 6, versículo 31, Jesus ele fala que o nosso Pai, Deus nosso Pai, ele cuida sim de nós. Mateus capítulo 6, versículo 31 e 32 diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Meus irmãos, Deus ele é nosso Pai, Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Ele cuida de nós. Como é bom nós podermos saber que Deus ele cuida de nós. Ele nos protege. Ele é um Deus que nos protege. Não somente nos protege, Ele também nos alimenta. A função dos pais é alimentar os filhos. O filho não sabe de onde vem a comida. O meu filho mais velho, agora ele está começando a ficar um pouco, entrando na idade dos questionamentos, do porquê, dos porquês. Esses dias ele veio falar: papai, por que você vai trabalhar? Por que você tem que trabalhar, papai? Eu expliquei a ele que eu precisava ganhar dinheiro para poder comprar o leite, o Toddy que ele toma, tomar o papá dele, a comidinha. E ele, agora que ele começa a ter noção, mas a criança, quando é pequena, ela não sabe de onde vem a comida que ela vem. Mesmo o bebê, ele recebe o leite, ele não sabe como que aquele leite chegou, ou o esforço que foi feito para que aquele leite pudesse estar quentinho naquela mamadeira. Ele não tem ideia, às vezes, daquilo que os pais passam para poder comprar o leite, comprar o pão, comprar o arroz com feijão para preparar aquela carne, e o trabalho que não dá para fazer uma papinha. Quem é mãe sabe o que já foi isso. Eu vejo lá em casa, tem panela para tudo quanto é lado, tanta papinha que a minha esposa faz. Como dá trabalho isso? E meus irmãos, Deus ele cuida de nós muito mais do que nós cuidamos dos nossos filhos. Deus ele cuida de cada um de nós. Ele nos alimenta, não somente o alimento físico, mas o alimento espiritual também. Deus ele é o Deus que nos sustenta. Deus ele é o Deus que nos protege. Deus ele é aquele Deus que nos cuida. Ele cuida de nós, como o salmista diz também: podem cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, nós não seremos atingidos. Deus ele é o Deus que cuida de nós. Ele cuida de nós. Ele é nosso Pai. Ele cuida de nós. Nós devemos sempre nos lembrar disso. Quando nós estivermos com medo de alguma coisa,
se nós estivermos com medo de alguma situação da nossa vida, medo de algo, alguma dúvida que você tenha, nós devemos lembrar: eu tenho alguém que cuida de mim. Como isso traz uma paz tão grande. Essa semana eu confesso aos irmãos que eu estava meio angustiado e eu ouvi essa música que nós cantamos, Eu Sei, Eu Tenho um Pai. Essa música tocou tão forte no meu coração, meus irmãos, que eu pude a minha semana inteira poder descansar em Deus. E como é bom, e eu pude ver no final da semana o resultado de poder descansar em Deus. Quando nós podemos descansar em Deus, saber que Ele é nosso Pai, que Ele cuida de nós, como é bom nós podermos saber disso. Se você tem passado por uma situação que te traz angústia, traz aflição, diga para você mesmo: eu tenho um Pai que cuida de mim. Eu tenho um Pai que cuida de mim, Ele cuida de nós. Esse nosso Pai nos céus, Ele cuida de nós. Glórias a Deus pelo Pai que nós temos. Essa é a primeira implicação de dizer eu tenho Pai. Existe uma segunda implicação em dizer Deus é o meu Pai. A implicação é que eu tenho irmãos. Eu tenho irmãos. Olha ao seu redor. Somos todos irmãos. Não somos? Levanta a mão, quem Deus é Pai? Deus é teu Pai? Levanta a mão. Amém. Então somos todos irmãos. Se Deus é meu Pai e Ele é teu Pai também, isso nos faz irmãos. Nós somos irmãos. Mais do que isso, nós somos, se Ele é nosso Pai e nós somos irmãos, todos nós somos uma família. Sabe qual é a melhor definição de família? É aquela pessoa que você vai ter que ficar com ela a vida toda. Não adianta você dizer, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, eu tinha os meus irmãos, às vezes eu brigava com eles. E sempre tem aquela época de aborrecência, né? Quer fugir de casa. Mas nós aprendemos com os irmãos, em família, que nós temos a aprender a amar as pessoas. E amar também as diferenças. Nós temos pessoas que nós devemos respeitar. Nós temos pessoas às quais nós devemos respeitar os seus pontos de vista diferentes, os seus gostos diferentes, né? Tem um que gosta de um tipo de música, outro gosta de outro tipo de música. Tem um que gosta de comer uma coisa, outro gosta de comer outra coisa, né? Não sei quantos já tiveram essa, né? Sai em família, o que vamos comer? Aí um filho quer uma coisa, eu quero pizza, outro, eu quero sanduíche, eu quero outra coisa. Aí sempre um chega lá e faz aquela birra, né? Quantas vezes eu já não fui para a pizzaria, põe a pizza no meu prato e falo, não quero, né? Aquela birra. Mas nós temos pessoas, isso na nossa família carnal, mas quando nós falamos eu tenho um pai, nós temos irmãos aos quais nós devemos respeitar. E mais do que isso, assim, como quando eu disse no primeiro ponto, que eu tenho alguém que cuida de mim. Quando eu digo eu tenho irmãos, eu tenho pessoas às quais eu também tenho que cuidar. Eu tenho pessoas que eu tenho que cuidar, assim como eu sou um irmão mais velho, eu tenho que cuidar e proteger o meu irmão mais novo, assim também os meus irmãos em Cristo. São pessoas às quais eu devo cuidar. Veja o que diz Gálatas capítulo 6, versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Nós devemos fazer bem a estas pessoas, principalmente aos domésticos da fé, ou seja, aos nossos irmãos, aqueles que estão conosco. Irmãos, nós devemos cuidar uns dos outros. Nós, como uma família, nós devemos cuidar, não apenas nas necessidades básicas, mas também nas necessidades espirituais. Sabendo no crescimento, o irmão mais velho é aquele que ajuda o irmão mais novo. Eu vejo o Danielzinho, que tem 3 anos, hoje cuidando do Samuel, que tem 7 meses. E às vezes o Samuel está lá em cima da cama e está querendo cair da cama. Eu vejo que o Daniel vai lá e segura. Eu falo, segura ele, Daniel. Ele, papai, eu seguro, deixa que eu seguro. E às vezes eu ponho o Samuel para tentar dar um passinho e o Daniel tenta ajudar também. Vamos lá, você consegue. Isso é o irmão que ajuda o outro a caminhar, o irmão que ajuda a proteger o outro irmão. Meus irmãos, nós devemos nos lembrar que nós temos pessoas que nós devemos cuidar, e essas pessoas são os nossos irmãos em Cristo. Pessoas que nós devemos cuidar, seja em algum momento de necessidade financeira, algum momento de necessidade, de aperto, ou mesmo alguma aflição, alguma tristeza. Nós temos pessoas que nós devemos cuidar.
E o outro lado da moeda também é uma grande paz saber que nós temos uma família em quem nós podemos ser cuidados. Como é bom a igreja. Como eu gosto de, às vezes, vir à igreja, em momentos onde eu estou triste, começo a conversar com os irmãos e começo a me alegrar. Como é bom quando nós estamos em igreja, que nós podemos cuidar uns dos outros, nós podemos ajudar uns dos outros, como diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 13, diz assim o apóstolo Paulo: suportando-vos uns aos outros, né? Aqui suportando é dando suporte, não é suportar de, ai que irmão chato, né? Não, é ajudando uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também vós devereis fazer. Veja que eu tenho irmãos, ou seja, eu tenho pessoas que eu devo cuidar, e eu tenho pessoas também a quem eu devo pedir perdão e ser perdoado. Qual é o pai dos filhos que, quando viu o filho brigando, não chega para o filho e fala, pede perdão para ele? Vai lá pedir perdão. Por quê, papai? Porque você fez coisas erradas. Da mesma maneira, nós como irmãos, precisamos nos lembrar que às vezes nós precisamos pedir perdão, ser perdoado. Isso não envolve só eu estar aqui na igreja local. Porque eu já vi muitas vezes acontecer, irmão briga com irmão em Cristo, aí o que faz? Um vai para outra igreja, outro vai para outra, se esquece, nunca mais se vê, né? Não é isso, meus irmãos. Porque a família, quando foi para o céu, você por aqui, como é que você chegou aqui? Eu não sei, né? Nem achava que você ia conseguir chegar no céu, né? Mas vai todos dois lá, né? Um brigado com o outro, aí Deus vai olhar e falar, pede perdão para o outro agora. Vai ser feio. Nós devemos nos lembrar que existem pessoas, irmãos em Cristo, que nós devemos ver se estão nos ofendendo e pedir perdão e também perdoar. Realmente, se alguma ofensa foi feita, se veio um pedido de perdão, nós devemos lembrar que chamar Deus de nosso Pai, nós devemos lembrar que temos uma família em Cristo, irmãos, a quem nós devemos suportar, ajudar, estar sempre juntos. Irmão é aquele que está junto, irmão é aquele que caminha junto. Nós devemos caminhar. Como é importante nós como igreja não ser um tipo de igreja onde nós possamos vir aqui de domingo, oi, tchau, tchau, domingo, se te vejo domingo que vem. Não, é importante a caminhada junto, a caminhada, o contato semanal, o contato diário com os nossos irmãos, porque é na família de Deus que nós podemos nos ajudar, podemos conhecer melhor o nosso Pai, conhecer o amor de Cristo, dele que foi exemplo para todos nós. Essa é a segunda implicação de dizer que eu tenho Pai. A primeira, eu saber que tem alguém que cuida de mim. A segunda, dizer que eu tenho irmãos. A terceira grande implicação, dizer que eu tenho um Pai, é que eu tenho um nome para zelar. Todos nós, quando nascemos, nós recebemos um nome. Tem o primeiro nome, mas o segundo e o terceiro nome, talvez, né, segundo a cultura brasileira, normalmente se coloca o segundo nome como o sobrenome da mãe e o último nome como o sobrenome do pai. E nós carregamos em nós o nome dos nossos pais. Tenho certeza que você, quando escreveu o seu nome, toda vez que você escreve o seu nome completo, você se lembra da sua mãe e do seu pai, porque são nomes que você carrega. Nomes que você tem carregado. E da mesma forma, meus irmãos, nós somos o povo que se chama pelo nome de Deus, como diz em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, um texto bastante conhecido, diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja o que diz, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Nós somos o povo que somos chamados pelo nome de Deus. Somos o povo que carrega o nome de Deus, o nome do Senhor, Jeová. Esse é o único Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo a morrer por nós. Nós somos o povo que carregamos esse nome. E nós temos esse nome a zelar. Algumas semanas atrás eu vi um vídeo que me mandaram pela internet de uma garota que pegou o carro do pai e estava bêbada, né? E a polícia pegou ela. E estavam filmando, ela estava totalmente embriagada.
E ela falava dando risada assim: meu pai vai me matar. Se meu pai ver esse vídeo, meu pai vai me matar. E realmente é uma vergonha, né, para aquela menina. Eu imagino que se eu tivesse uma filha, acho que a última coisa que eu como pai gostaria de poder ver é uma filha naquele estado. Mas quantas pessoas não têm envergonhado o nome de Deus? Quantas pessoas, homens e mulheres, que se dizem filhos de Deus, não têm envergonhado o nome de Deus? Ora, se dizemos Deus é o nosso Pai, nós temos que dar valor a esse nome. Dar valor a esse nome que nós carregamos. Se nós nascemos de novo, se nós nascemos em Deus, como diz lá em João capítulo 1, fomos feitos por Deus nesse novo nascimento em Jesus Cristo, nós temos sim esse nome a zelar. Nós temos esse nome a honrar, como diz lá, Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Os judeus colocam aqui como tomar o nome de Deus em vão, você falar o nome. Mas não somente isso, se você carrega o nome de Deus, você não pode desonrar esse nome. Nós devemos sempre honrar o nome de Deus. As pessoas que estão ao nosso lado, aquelas que trabalham conosco, que estudam conosco, nossos vizinhos, sabem que nós somos crentes. E será que nós temos honrado, temos feito jus a poder dizer: eu sou um filho de Deus, eu sou um crente em Jesus Cristo, eu sou uma nova criatura? Nós temos honrado? Que tipo de filhos nós temos sido? Filho que honra o nosso Pai Celeste ou filho que desonra o nosso Pai? Por isso que um dos mandamentos também é: honra o teu pai e tua mãe. Deus, Ele exige de nós que nós honremos aos nossos pais na carne, muito mais o nosso Pai Celeste. Nós devemos honrar. Meus irmãos, dizer eu tenho um pai é saber que nós temos um nome a zelar, um nome ao qual nós devemos sempre zelar, porque as pessoas que estão olhando para nós, elas estão indiretamente olhando para o nosso Criador, para o nosso Pai. E olhando e conversando com as pessoas, nós podemos ver se a pessoa teve uma boa educação. E atribui-se isso aos pais, Eu tenho certeza que às vezes chega na escola e as professoras, acho que devem saber isso, Pega aquela criança que é mais boazinha, quando olha o pai fala: parabéns, você fez um bom trabalho. Já pega aquela criança que é mais danada, que está lá com a caderneta toda vermelha de tanta anotação, já olha para o pai e para a mãe, já esperando o que vem, porque realmente se sabe que não foi dada uma boa educação. Apesar que a gente sabe que isso é a regra, mas existem exceções também. Existem crianças que por mais que os pais tentem, são seres que têm os seus próprios desejos e às vezes precisam ser disciplinados também, como nos ensina a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, nós devemos sempre honrar o nome de Deus. Vivemos um momento onde eu vejo tantas pessoas que se dizem crentes, desonrando a tal ponto o nome de Deus que eu passo a ter vergonha. Homens que se dizem filho de Deus, dando cheque sem fundo. Homens que se dizem filho de Deus, adulterando, roubando de cara lavada. Pessoas que se dizem filhos de Deus, fazendo coisas que, como o apóstolo Paulo fala, nem mesmo entre os ímpios se menciona. Nós devemos honrar sempre o nome de Deus. As pessoas sabem que nós somos crentes. Talvez você pode falar: eu acho que fulano não sabe, mas sabe. Eu me lembro no dia da minha formatura. E no dia da formatura, quando eu me formei na engenharia, foi feita uma fila para colação de grau para poder receber o diploma. E aí estavam os meus amigos falando, não sei o que, do Rodrigo, Eu vi eles falando do Rodrigo. Opa, estão falando de mim, E do Rodrigo não, porque o Rodrigo é certinho, porque ele não colava. Meus irmãos, eu confesso aos irmãos que veio um peso nos meus ombros naquele momento. Porque eu vi que... eles falaram: eles não colaram, ele não cola porque ele é crente. E quando eu vi que eles falaram aquilo, meus irmãos, eu confesso que veio um peso nos meus ombros, porque eu nunca falei para aqueles rapazes que eu era crente. Mas eles sabiam que eu era. Eles viram o meu testemunho. Eu tenho certeza que existem pessoas que trabalham conosco, que estudam conosco, que são nossos vizinhos. Eles olham o nosso testemunho. Eles percebem o sal, eles percebem o bom perfume de Cristo. Meus irmãos, o mundo ele percebe esse bom perfume de Cristo nas nossas vidas, quando nós começamos a nos achegar a Deus.
E se nós desonrarmos a Deus, aquele bom perfume se transforma em algo podre, algo com mau cheiro. Nós temos esse nome a zelar. Deus, Ele é nosso Pai. Nós devemos, como responsabilidade nossa, sempre zelar por esse nome. Essa é a terceira grande implicação. A primeira, dizer, eu tenho alguém que cuida de mim. A segunda, dizer, eu tenho irmãos. A terceira, dizer, eu tenho um nome a zelar. E finalmente, a quarta implicação de dizer, eu tenho um pai, é dizer, eu tenho alguém a quem eu possa clamar. Eu tenho alguém a quem no momento da minha dor eu posso abrir os meus lábios, eu posso chorar. Eu posso chorar. Eu posso clamar. Eu posso colocar para fora aquilo que está lá dentro. Eu posso me expor diante de Deus. Meus irmãos, como é bom nós podermos saber que eu tenho um Pai a quem eu posso conversar, que eu posso clamar, que eu posso conversar, que eu posso falar das minhas dores, que eu posso expor as minhas dificuldades. Como é bom nós podermos ter um Pai a quem nós podemos clamar. Veja o que diz lá em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículos 9 a 13, Jesus diz assim: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se sendo mal sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Meus irmãos, como é bom nós podermos saber que nós podemos clamar a Deus. Nós podemos pedir a nosso Deus e Ele nos responde. E Ele nos dá coisas boas. Veja o que Jesus Ele nos fala, que se os nossos pais na carne sabem nos dar coisas boas, muito mais o nosso Pai Celeste, Ele nos sabe dar aquilo que nós mais precisamos, e isso é o Espírito Santo. E eu vejo no clamor dos filhos, porque eu tenho filhos também, e eu vejo quando os meus filhos choram. E todo choro tem alguma coisa, né? Eu olho o Samuelzinho, ele ainda é pequeno. Ele quando chora, eu tenho certeza, né? Ou ele quer mamar, está com fome, ou ele está muito suado, ele está inquieto no berço, ou então ele fez o número 2, precisa ser trocado, né? Existe alguma coisa. Mas quando eu já olho o Daniel, que é mais vivido, digamos assim, às vezes ele faz aquele chorinho que já é birra, que eu já conheço. E como o pai conhece quando o filho faz birra, né? Quem é pai sabe, né? Dá aquela chorada com um canto de olho, olhando assim para ver a hora que eu posso parar de chorar, para ver a hora que eu consigo receber o que eu quero, né? Eu começo a chorar mesmo sem precisar, mas por quê? Eu quero chorar porque eu quero, né? E como é feio a gente ver, né? Graças a Deus que meu filho ainda não aconteceu isso, mas certa vez eu vi num supermercado um filho chorando: papai, eu quero salgadinho. Deus me livre de um dia acontecer isso com meu filho. Era uma birra tão grande, né? Eu quero salgadinho, papai, eu quero. E o pai, tá bom, filho, toma, né? Fica sem jeito aquela vergonha. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque como tem sido o nosso clamor diante de Deus, os nossos pedidos diante de Deus, o nosso choro diante de Deus, tem sido algo realmente daquilo que nós precisamos? Ou tem sido algo de birra nossa? O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios: quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino. Mas depois que eu cresci, eu parei de agir como menino. E eu busquei as coisas que realmente importavam. Meus irmãos, nós devemos nos lembrar que nessa relação entre pai e filho, nós podemos sim pedir qualquer coisa a Deus. E a palavra de Deus diz que Deus dá. Se a gente pedir, ficar pedindo, Deus vai dar. É igual o filho que quando tem birra fica: papai eu quero, papai eu quero. O pai, de tanto se importunar, fala: toma, já que você quer, toma. Mas isso é coisa de menino. Porque o filho, quando ele cresce, ele sabe pedir ao pai o que verdadeiramente importa. Quando eu cresci, eu comecei a aprender que eu não podia ficar pedindo dinheiro para meu pai para ficar torrando em coisa e gastar dinheiro assim. Aí eu aprendi, quando eu já estava mais jovenzinho, eu pedia dinheiro para meu pai, às vezes, para poder pegar ônibus para ir para a faculdade, né? Para poder pagar algum livro que eu não podia.
alguma coisa que era verdadeiramente necessária. E meus irmãos, nesse texto que Jesus ele nos ensina, no versículo Lucas 11:13, diz assim: pois se sendo mal sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Veja que o objeto da nossa intercessão a Deus deve ser o Espírito Santo, o poder de Deus para transformar esse mundo. É o Espírito Santo que nós devemos clamar a Deus para que Ele venha nos encher dia após dia, como diz: enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. É se enchendo do Espírito Santo, clamando a Deus a cada dia que eu seja mais e mais cheio do Espírito Santo. Isso é algo de alguma pessoa que já é crescida, é alguém que já aprendeu a parar de se lamuriar pelas coisas da vida. Não, mas saber trabalhar, saber que Deus Ele cuida de mim. Eu não preciso ficar me preocupando com as contas que eu vou pagar, por aquilo que eu vou comer, pelo meu plano de saúde, por aquilo que eu não tenho controle e que somente Deus Ele pode me dar. Mas aquilo que eu devo me preocupar é estar buscando a Deus, pedindo sempre o Espírito Santo de Deus, sabendo que é isso que existe de mais valor, isso é o que há de mais importante. Pelo que eu tenho chorado? Pelo que eu tenho clamado a Deus? Será que são pelas coisas básicas da vida que Deus já falou: olha, não se preocupe, eu cuido de você, eu tenho cuidado de você, eu vou continuar cuidando de você. É uma promessa de Deus, é uma promessa de Deus que Ele cuida de nós. Saber que eu posso clamar a Deus e saber que eu posso pedir, Ele nos dá. Isso nos dá uma grande responsabilidade, que nós devemos pedir sempre o Espírito Santo a Deus, porque isso vai nos fazer cada vez pessoas, homens e mulheres mais crescidas, homens e mulheres mais maduros no reino de Deus, homens e mulheres que vão engrandecer o nome de Deus, que vão fazer sempre com que o nome de Deus seja honrado, seja glorificado. Por isso a nossa maior oração a Deus como Pai é dizer: Pai, nos encha do Teu Espírito Santo. E Deus Ele nos enche do Seu Espírito Santo, porque isso é o que há de mais importante, meus irmãos. Essa deve ser a nossa oração, o nosso clamor a Deus. Senhor, faz com que eu possa ter amor pelas almas que estão se perdendo. Senhor, abre os meus olhos para que eu consiga ver e enxergar as coisas no Teu reino que eu preciso fazer. Meus irmãos, existem tantas coisas a se fazer no reino de Deus, na obra do Pai. E às vezes nós ficamos no nosso dia a dia, no nosso egoísmo, os nossos pedidos egoístas. Mas existe tanto a fazer na obra do Senhor. E nós devemos nos lembrar que nós podemos sim clamar a Deus, mas esse Deus que é nosso Pai, Ele é o Deus que Ele quer nos preparar para o Seu reino, para a volta de Jesus Cristo, que está muito próximo. E também para que o nome dele seja pregado, para que o nome dele seja exaltado e glorificado aqui neste lugar. Como é bom poder dizer: eu tenho um Pai. Quantas responsabilidades isso nos traz, mas também quantas bênçãos isso nos traz. E a minha oração é que nessa semana você possa se lembrar que você também tem um Pai, alguém que você pode saber que cuida de você, alguém que você sabe que você pode clamar quando você precisa. Mas que você se lembre também que existe alguém a quem você tem um nome a zelar, e irmãos a quem você deve cuidar e que podem cuidar de você também. Que Deus nos abençoe e nós sempre venhamos a nos lembrar desse nosso Pai que sempre cuida de nós. Amém? Deus abençoe a sua vida.